Além do fator hereditário, tá? Tem também relacionado à questão do desenvolvimento das capacidades físicas, a questão do treinamento em si. São treinamentos específicos que podem ser desenvolvidos para cada modalidade esportiva ou cada demanda motora que você queira desenvolver, ou de uma forma geral, certo? Por exemplo, enquanto nós estamos caminhando ou correndo, por exemplo, nós estamos recrutando diversas capacidades físicas em um único movimento cíclico, ou seja, em um único movimento contínuo. Eu faço com que possa explorar todas as capacidades físicas treináveis do organismo humano, desde a agilidade até a flexibilidade, tá? Cada um em um momento específico do exercício em si. Então, falando das capacidades físicas, a primeira é a agilidade, que nós vamos comentar. Agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Ou seja, é a capacidade de me movimentar com velocidade e mudando de direção. Vou dar exemplo no futebol. Futebol, quando eu tenho que driblar o meu adversário, eu tenho que ser ágil para mudar de direção mais rápido do que ele. Ou quando eu estou jogando queimado, por exemplo. Tá? A bola está vindo na minha direção e eu tenho que ter um tempo de reação legal, tá? Bem desenvolvido, além de uma agilidade boa para que eu possa desviar da bola, certo? Depois eu vou falar sobre velocidade e aí eu faço uma comparação. A flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada, ou seja, a flexibilidade não é alongamento, tá? O alongamento é o alongamento do músculo, é você alongar o músculo o máximo que você suportar, que acaba podendo provocar alguns agravos, tanto para a estrutura muscular quanto para a sua saúde, dependendo da região. A flexibilidade, você tem que ter cuidado com a amplitude do movimento em si, certo? A força, que é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência, que ocorre por meio de ações musculares. Ou seja, eu tenho que ter uma resistência para poder desempenhar força. Só o fato de eu ficar sentado, ereto, eu tenho que estar tendo força para me manter nessa posição, tá? E aí a gente tem alguns tipos de força. A força isotônica, por exemplo, que é a força dinâmica, é o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento, suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. Aí vocês lembram da questão do agachamento que eu pedi para vocês fazerem, certo? Então, pedi para vocês fazerem o máximo de repetições de agachamento em 1 minuto. A mesma coisa com o abdominal, tá? Então, são bons exemplos de força. Acabei esquecendo de falar sobre os exemplos de flexibilidade. Ginástica rítmica, ginástica artística, tá? São bons exemplos de flexibilidade. De força isotônica, que é a força dinâmica, tá? A gente pode falar sobre as provas de atletismo e de natação, as provas que são mais rápidas, 100 metros, 50 metros, 200 metros, tá? Onde os músculos eles exercem uma tensão muito forte contra a resistência, tá? Elevando o próprio corpo, ou seja, não é apenas uma questão de resistência em si, é muito mais força dos membros, muito mais força muscular do que resistência nessas provas mais curtas, que são as que diferenciam elas das provas mais longas, tem uma predominância diferente. A força isométrica, tá? Que é aquele tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento, ou seja, você vai ficar estático realizando o movimento naquela posição, e aí quanto mais tempo você consegue ficar, mais força isométrica você desenvolve. Não nessas proporções, tá? É necessário que tenha uma periodização, ou seja, prescrever o treino, mas para vocês entenderem dessa forma. Aí é o exemplo daquele agachamento na parede, que eu pedi para vocês fazerem, da prancha isométrica também. E falando de esportes, o levantamento do peso, tá? Quando você tem que manter o peso acima da sua cabeça estático durante algum tempo, da ginástica artística, olímpica, desculpa, o exercício de argolas, onde
O atleta ele sobe e mantém os braços eretos, mantendo o corpo em uma posição isométrica, tá? Suspenso. E a força explosiva, que é a potência. Tá? É a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo, como por exemplo você arremessar uma bola, uma sorte que você puder, ou seja, é só um movimento. Arremessei a bola, terminei o movimento, então eu paro de exercer tensão. Tá? Mas para isso, para que a bola seja mais rápida, eu tenho que realizar o movimento de uma forma rápida. E aliado com a questão da técnica, que é algo mais específico de cada modalidade. Fechado?